Hoje eu quero falar para você a respeito de um assunto muito importante, a respeito dos anjos. No Salmo 34, 7 diz: o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Também em Hebreus 1,4 diz que os anjos são ministros do Senhor que ministram em favor dos que vão herdar a salvação. Daniel 9,23 diz que no princípio da oração de Daniel, Deus enviou o anjo para dar a notícia ou para dar a resposta ao seu pedido. Então nós vemos que existem anjos de muitas categorias. Mas eu quero falar para você hoje que na realidade os anjos não têm o mesmo poder, a mesma força. Todos os anjos não são iguais. Assim como há variedade aqui entre nós, os seres humanos, tem gente mais inteligente do que a gente, tem gente mais atrasada do que a gente, tem gente mais forte do que a gente fisicamente. Enfim, existe uma variedade. Deus não criou todos iguais. Nós sabemos que existem anjos guerreiros, existem anjos da música, existem anjos na parte da cura, existem anjos que, vamos dizer assim, são consoladores. Então existe uma variedade. Eu gosto de Deus porque Deus sabe fazer as coisas, vamos dizer assim. Embora Ele seja todo poderoso, embora Ele seja onisciente, onipresente, onipotente, mas Ele dá oportunidade para os seres que Ele criou o auxiliarem. Se a gente pensar bem, sendo Deus onipresente, então Ele está presente em todo lugar, em todas as coisas. Mas está presente em uma coisa, e dar oportunidades são outra coisa. Então nós vemos que existem anjos de muito poder. Existem anjos até mais, assim, vamos dizer, mais poderoso ainda do que Lúcifer. Existem anjos mais valentes do que Lúcifer, que estão prisioneiros, porque de tão ferozes que são, se Deus deixasse ele solto, ele já teria acabado com a humanidade. Então são anjos da destruição. Então, existem categorias de todas as maneiras. Eu queria falar, ou melhor, eu quero falar a respeito daquilo que o Senhor já fez para mim através dos anjos. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus, abra o entendimento desta pessoa que vai ouvir a tua mensagem, que ela possa compreender, entender, e assim, Pai querido, tomar uma disposição acerca da tua palavra, acerca do teu poder, acerca do seu amor e da disposição dos anjos que ministram em favor dos que vão herdar a salvação. Nós vemos então que, por exemplo, no meu caso, eu já tive muitas, assim, vamos dizer, manifestação do poder de Deus através dos anjos. Certa vez eu estava orando e eu pedi a Deus que me mostrasse, segundo Hebreus 1,14, que os anjos são ministros de Deus que ministram em favor dos que vão herdar a salvação, que me mostrasse esses anjos. E eu vi uma infinidade, o céu ficou coberto de anjos. Tudo numa altura assim, vamos dizer, uns 20, 30 metros de altura. Mas o céu cobria. Acredito que veio todos os anjos. O Senhor enviou todos os anjos. E eles estavam à minha disposição. E eu não sabia o que fazer. Eu então peguei um pauzinho e joguei. E um veio voando e catou o pauzinho e trouxe para mim. Isso quer dizer que eles estão à nossa disposição. Entende? Vamos dizer assim, eles são uma extensão do poder de Deus. Numa certa ocasião,
estava um sol quente e o cimento estava gelado, frio. E eu deitei ali, há muito calor, eu deitei e então quente por cima e frio por baixo. Eu não sei o nome daquilo, mas não foi bom. Eu ficava com febre de noite e deitado assim na cama, ficava a minha silhueta assim, entende? Molhada. Então, minha esposa tinha que trocar às vezes, de noite às vezes trocava 2 vezes o lençol da cama, porque ficava todo molhado, assim, como se fosse uma foto minha deitada ali. Então isso foi uns 3 dias. Eu sentia dores, eu sentia calafrio e o suor. Então, assim, no 3º dia, eu não tinha muita experiência ainda com Deus. Mas o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que não é pelo muito orar que sereis ouvido. Naquele desânimo que eu estava já com uns 2 dias, daquele jeito, quando eu fui deitar, já prevendo o que poderia acontecer de novo, eu disse assim: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, envia um anjo para me curar esta noite. Olha, eu determinei. Dormi. E quando eu estava dormindo, eu sonhei que veio assim um casal, um homem e uma mulher, vestido de branco, e o homem era um médico. Até aí tudo bem. Mas a mulher, ela trazia assim uma bandeja. E aquela bandeja, então, eu vi o que tinha na bandeja. Tinha uma seringa mais ou menos assim de uns 15 centímetros. Só a agulha tinha uns 5 centímetros, aquela agulha grossa e grande, uns 5 centímetros. Ela trouxe assim como se ela fosse auxiliar do homem de médico, né? E ele, quando chegou perto de mim assim, ele pegou aquela seringa e espetou assim no meu ombro. E eu tenho um medo danado de injeção, ainda mais uma agulha grossa, grande. E eu levei aquele susto. Quando eu despertei, eu estava curado. Então, os anjos, todos os anjos não são iguais. Há anjos guerreiros, como nós vimos no caso lá de Daniel. Aquele anjo que foi enviado para dar o recado era um anjo mensageiro, ele não era guerreiro. E o príncipe do rei da Pérsia, quer dizer, aquele demônio que dominava aquele país, quis impedir. E Daniel orou 21 dias. Mas a oração dele foi respondida na mesma hora que quando ele estava orando, nem tinha terminado, Deus mandou o anjo trazer. Só que o anjo não era guerreiro. E precisou vir então Miguel e lutar, ficar lutando com aquele anjo do mal, para que o mensageiro fosse levar o recado. Eu, no meu ministério, na minha vida, além de anjo da cura, tem anjos mensageiros, tem anjos assim fardados, tipo militar, que chega e faz continência para mim. Eu não servi o exército e eu não sabia o porquê, mas depois eu percebi que é por causa de Cristo Jesus. Então, na realidade, o Espírito Santo em nós assume como se fosse o Espírito, fosse Jesus, e como ele é o comandante dos anjos, os anjos fazem continência. Então eles vêm fardados como um militar e cumprimenta a gente. Também tem anjos mensageiros, como o que veio trazer a mensagem para mim a respeito do meu filho, que ele estava com uma doença mortal que na terra não tinha cura. Era um anjo mensageiro, não era guerreiro. Tem anjos da música. Houve vezes na minha vida que eu estava assim muito angustiado. Eu não tinha assim, vamos dizer, para quem apelar. Mas o Senhor enviava 2 anjos, que eles tocavam violão. E eles sentavam assim num banquinho, desses banquinhos baixinho, e cantavam um hino. O hino era assim:
a minha alma suprida está, porque Cristo me salvou. Todo meu ser se iluminou ao voltar ao primeiro amor. Com Jesus o meu coração está, pois com ele no céu eu vou morar. Já aqui estou a gozar, na graça que existe lá. Então, eles sentados no banquinho cantando comigo e eu também cantando ali com eles. E eles até dobravam assim, ficava quase no horizontal e não caía, com o violão tocando. E quando eu despertava assim, ainda dava para ouvir a música no ar. Também houve vezes que veio multidão de anjos e eles cantavam uma musiquinha que dizia assim: quando Cristo me levar para o seu reino de luz, livre do pecado então, estarei com meu Jesus. Lá então já transformado na presença do Senhor, como os anjos então seremos, louvando nosso Senhor. Que maravilha, que eterna luz, quando unidos estivermos lá. Então, quando eu despertava daquilo, ainda dava para ouvir no ar. Esse era uma multidão, vamos dizer assim, talvez uns 30, 40 anjos cantando, como se fossem seres humanos. Então, na realidade, Deus não criou todos iguais, assim como o ser humano. Tem gente mais forte do que a gente, tem gente mais fraca do que a gente, tem gente mais inteligente do que a gente, mas também tem gente mais burrinha do que a gente. Entende? Então, a gente nunca é, vamos dizer assim, como se diria, a bolacha do pacote. Nós somos apenas mais um, que temos o privilégio de estarmos na presença do Senhor. Esses 3 anjos do Apocalipse 14, de 6 a 12. Então nós sabemos que eles são anjos mensageiros. Então, aquele anjo, por exemplo, que veio falar com Maria, era um anjo mensageiro. Sabe, irmãos, na batalha, são anjos guerreiros. Em todas as circunstâncias, os anjos do Senhor estão conosco, além do nosso anjo da guarda. Agora, os anjos, muitas vezes, há demônios mais fortes do que um anjo, mesmo um anjo do Senhor. Veja, lá o príncipe do rei da Pérsia, ele conseguiu segurar um anjo do Senhor. Mas eles pedem reforço. Assim como nós, aqui, a gente ora com outro em oração, a gente luta com ele e tal. No campo assim, espiritual também é assim. E no campo do mal, os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, os príncipes das trevas, são demônios que eram de categoria alta nos céus. E quando se rebelaram, caíram junto com Lúcifer. Mas Cristo Jesus venceu a todos eles e está conosco. E nós temos, na realidade, 2/3 de anjo. Então, a gente tem que orar com sabedoria. Por exemplo, se você está triste, peça ao Senhor que envie anjos da música. Se você está enfermo, peça ao Senhor que envie o anjo da cura. Se você se sente prisioneiro, sim, das forças do mal, peça ao Senhor que envie anjos guerreiros. Entende isso? Na realidade, o poder de Deus está à disposição e os anjos estão à disposição do Senhor, sempre usando o nome do Senhor Jesus, pedindo a Deus em nome do Senhor Jesus. Então, não adianta você, vamos dizer assim, passar por alto este nome, Jesus. É por ele que o Senhor nos dá. Então, existem anjos missionários, existem anjos que têm o dom da palavra, existem anjos que têm poderes quase ilimitados, porque ilimitado mesmo só de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas existem anjos poderosos
Você tem que ter sabedoria para saber buscar, pedir a Deus em nome de Jesus que envie o nosso anjo da guarda mesmo. Eles são responsáveis por a nossa vida. Eu sempre tive 2 anjos, desde quando criança, quando eu aceitei Jesus, ou Jesus se manifestou a mim, que eu nem sabia nem o que era Deus, mas eu sempre tive a proteção de anjos. E eu lembro quando eu ouço, eu leio, os anjos são ministros de Deus que ministram em favor dos que vão herdar a salvação. É preciso nós termos sabedoria. Nós de nós mesmos não podemos coisa alguma. Mas existe o anjo da sabedoria. Existe o anjo do conforto, do consolo. Todo subordinado ao nome de Jesus. E o Espírito Santo, então, em você. Você pode, assim, buscar. E como diz lá em Tiago, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Busque no Senhor. E você será, assim, recompensado, porque verá a glória do Senhor. Tem anjos do trabalho, tem anjos do relacionamento. E às vezes eu tenho pena de crentes que quando se fala de um milagre, uma coisa, a pessoa exalta o diabo, mas o diabo também faz. Lógico que ele faz. Ele é um imitador. Ele plageia a palavra de Deus. Ele imita o Senhor. Tem até um demônio que se faz passar por, assim, o Espírito Santo. Entende isso? Ele tem manso, humilde, mas qualquer coisinha ele se irrita. Então, irmãos, tenha a confiança no nome de Jesus. Tenha fé em Deus. E quando precisar, veja, identifique o que você precisa primeiro. E peça a Deus em nome de Jesus que envie um anjo naquela categoria para te ajudar. Tem anjos de terror, que se você precisar, você clamar, eles virão e te darão vitória. Tudo isso está na Bíblia. Mas acredito que a sabedoria, que é uma da primeira manifestação do Espírito de Deus, sabedoria. Peça a Deus sabedoria, inteligência, conhecimento, conforto, conselho e temor do Senhor. Que Deus te abençoe, que você possa entender. E se quiser mais explicação, a gente está pronto para te ajudar. Procure o Grupo Emmanuel e nós podemos falar muito a respeito do ministério dos anjos, que são a extensão do poder de Deus. Deus é muito bom, muito amoroso. Embora Ele saiba e possa todas as coisas, Ele criou seres para os auxiliarem e obedecerem, já prevendo a queda do homem, a necessidade que nós teríamos de ajuda. Os anjos são ministros de Deus que ministram em favor dos que vão herdar a salvação. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te ajude a entender. E acima de tudo, peça ao Senhor que te vacine com a vacina da obediência e da santificação. É o meu desejo, a minha oração por Jesus.